Olá, querido amigo, querido irmão, é um prazer poder falar com você, trazendo aqui um pouquinho da lição dessa semana que nós estamos estudando, lição maravilhosa da vida de Davi, um homem que teve altos e baixos, mas pela graça de Deus ele pôde ser vitorioso. E se ele foi vitorioso, nós também podemos ser vitoriosos. E com essas lições, Deus quer nos ensinar muitas coisas. E nós vamos então partir para o primeiro tópico dessa lição, os segredos do sucesso. Davi ele teve êxito na sua vida como rei, porque ele colocou as coisas no seu devido lugar. Nós vamos ver aqui, o texto central diz assim: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. Salmos 85, verso 9. Então nós vemos aqui que a bênção do Senhor, a salvação do Senhor está perto daqueles que o temem, daqueles que o obedecem, né? E com certeza o Senhor os livra, o Senhor os direciona, o Senhor os abençoa. E o texto central diz assim, do Espírito de Profecia, Profetas e Reis, página 466, foi o respeito pela lei de Deus que fortaleceu Israel durante o reinado de Davi. Foi o respeito pela lei de Deus. Foi a observância à lei do Senhor, foi a obediência a Deus que fortaleceu o reinado de Davi, que o abençoou para que ele pudesse ter êxito, mesmo que muitas vezes ele caiu, fraquejou, mas o seu reinado ele foi forte, foi abençoado, e no geral, por quê? Porque a lei de Deus foi obedecida, a lei de Deus foi observada como ela deve ser. E quando os líderes, por exemplo, como Davi, colocam a Deus no seu devido lugar, que é o primeiro lugar, e levam a atenção do povo também a abençoar, a observar, na verdade, a vontade do Senhor, as pessoas serão abençoadas. O reinado será abençoado, a sua igreja será abençoada, a sua família será abençoada, porque você, como líder da sua família, como líder da sua igreja, está buscando colocar a Deus em primeiro lugar. Está colocando o Senhor no lugar em que Ele deve estar, que é o primeiro lugar. E quando nós fazemos assim, quando os líderes fazem assim, bênçãos vêm sem medida à sua nação, à sua igreja, à sua família. E nós vamos então para o primeiro tópico aqui, honrando promessas, né? A pergunta: cite um exemplo que revela a fidelidade e a justiça de Davi. A Bíblia nos fala em 2 Samuel que Davi ele reinou com justiça, né? Fazia justiça a todo o povo. E ele havia feito uma promessa a Jonatas que cuidaria da sua família, que cuidaria da sua descendência, que seria benevolente assim que ele assumisse o reino, seria benevolente com Jonatas e sua família, apesar da perseguição que seu pai Saul fazia a Davi. Davi ele procurou, olha, existe alguém ainda descendente de Saul aqui no reinado? E um servo da casa de Saul se apresentou e falou: olha, existe Mefibosete, ele é filho de Jonatas, ele sofreu um acidente quando pequeno e ele ficou aleijado, ele tem uma deficiência, não consegue andar com as suas próprias pernas. Então Davi falou: olha, eu quero que chamem esse jovem para cá, quero dar a ele todo o bem que eu não pude retribuir a Jonatas, né? Então Davi, ele foi um homem misericordioso, um homem justo, cumpriu as promessas que ele havia feito ao seu próximo, que no caso era Jonatas, e ele foi misericordioso, benevolente mesmo para com pessoas, descendentes de pessoas que queriam o seu mal, porque Saul queria tirar-lhe a vida, tirar-lhe as bênçãos, a administração do reino que futuramente seria sua. Mas Davi, por outro lado, ele foi benevolente, tratou com justiça a casa de Saul, por amor a Jonatas, e cumprindo a promessa que ele havia feito a Jonatas. Davi soube da existência de um filho de Jonatas, Mefibosete, deficiente físico desde a infância. Na época em que Saul foi derrotado pelos filisteus em Jerezel, a ama do menino, tentando fugir com ele, deixou-o cair, incapacitando-o para a vida toda. Davi mandou chamar o jovem à corte e o recebeu com grande bondade. Então esse foi o caráter de Davi, um homem que estava então tentando obedecer ao Senhor,
E não seria diferente uma pessoa que está tentando obedecer ao Senhor ter esse caráter de benevolência, de amor para com o descendente mesmo de alguém que foi seu inimigo Saul, mas cumprindo a palavra que ele tinha dado a Jonatas, que era o seu grande amigo, né? Ele teve misericórdia e teve atitude de hombridade, de homem, né? Um homem que obedece à palavra do Senhor. Fazer o bem mesmo aos seus inimigos, à casa dos seus inimigos. E assim também devemos ser nós. E que lição de obra missionária nós podemos extrair dessa atitude de Davi, que levou esse jovem desconfiado ao seu reino, né? Como Davi, ele teve uma atitude diferente ao neto de Saul, uma atitude com quem estava desconfiado com ele, né? Então Mefibosete, ele ouvia falar sobre Davi, pessoas más falavam mal de Davi, então ele criou uma imagem ruim a respeito de Davi. Mas Davi, assim que aquele jovem chegou à sua presença, o recebeu bem, o tratou com amabilidade, o tratou com toda a retidão que deveria ter. Então, aquele modo em que Davi tratou o Mefibosete foi mudando o coração daquele jovem. Ele foi percebendo que Davi era uma pessoa totalmente diferente da qual ele havia ouvido falar. Davi, ele falou assim: olha, não temas, porque eu serei contigo pelo amor que tive ao seu pai, né? Pelo amor que tive à sua família, serei bondoso com você. E Davi restituiu o rei, não o reino, mas restituiu as fazendas, restituiu a herança daquele jovem que a sua família tinha direito. Ele deu então por amor, por ter o Espírito de Deus em seu coração, ele devolveu aquele jovem, né? E falou: olha, você vai comer a minha mesa como se fosse um dos filhos do rei. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Através dos relatos dos inimigos de Davi, Mefibosete passou a nutrir um forte preconceito contra o rei, como usurpador, mas a calorosa e cortês recepção do monarca, em sua contínua bondade, conquistaram o coração do rapaz. Então Davi, ele teve aquela atitude diferenciada, e aquele jovem não pôde resistir, e então o abraçou também, ali vamos dizer até como se fosse o seu pai, né? Porque Davi o tratou como filho. Davi o colocou à mesa como se fosse um dos príncipes, né? Herdeiro do trono também. Com terno e compassivo amor, auxilie os desanimados e desamparados. Compartilhe coragem, esperança e força. Pela bondade, force-os a vir. Muitas vezes as pessoas não vêm para a igreja por causa da doutrina. Muitas vezes as pessoas não vêm para a igreja por causa de uma palavra que você diz, mas pelo seu exemplo de bondade, pelo seu exemplo em seguir o exemplo de Cristo. E quando nós seguimos o exemplo de Cristo, quando nós deixamos Deus atuar em nossos corações, nós temos a capacidade de fazer como Davi fez. Ser misericordioso, ser amável, mesmo para com aqueles que eram descendentes dos seus inimigos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a cada dia compreendermos a sua palavra. Amém?